Essa questão precisamos marcar verdadeiro ou falso nas afirmativas do exercício. A primeira e a segunda afirmativa falam da posição verão e inverno no chuveiro. A posição verão é aquela que o chuveiro é usado em geral, né, no verão, onde as temperaturas são mais altas. Portanto, não é necessário aquecer tanto a água. Então, a gente entende que a potência na posição verão é mais baixa. Na posição inverno, a gente entende que a potência do chuveiro deve ser maior para conseguir aquecer a água, que a princípio estaria mais gelada. Muito bem. Como nas afirmativas 1 e 2, nós temos alguma coisa falando sobre a resistência elétrica, nós temos as afirmações, né, falando sobre a resistência, vamos trabalhar com a seguinte equação. P igual a V2 sobre R. Verifica-se que na afirmação 1, ao mudar a posição da chave para a posição verão, a temperatura do banho é menor, pois nessa posição a resistência elétrica é menor. Muito bem. Como a voltagem não é alterada, se você muda a chave para a posição verão, você quer menor potência no seu chuveiro, você quer aquecer menos a água. Por isso, a resistência do chuveiro deve ficar maior e não menor, como afirmado na 1. Portanto, a 1 é falsa. Na afirmação 2, nós vamos usar a mesma equação. P igual a V2 sobre R. Na afirmação 2, a posição inverno, o banho mais quente, pois nesse aquecimento, de acordo com o efeito Joule, quanto menor a resistência, maior será a dissipação de energia. Se na posição inverno a gente deseja aquecer mais a água, há necessidade da potência do chuveiro ser maior. Como nesse caso não alteramos a tensão de trabalho do chuveiro, não alteramos a tensão da rede elétrica, a resistência do chuveiro deve ser menor. Com a resistência menor, ela permite maior passagem de corrente elétrica pelo chuveiro e, de acordo com o efeito Joule, ele irá aquecer mais, gerando maior dissipação de energia. Portanto, a 2 é verdadeira. Na afirmação 3, tanto na posição verão quanto na posição inverno, a temperatura do banho depende da vazão da água. A vazão é uma grandeza que mostra qual volume de água atravessa a seção reta da tubulação do chuveiro por unidade de tempo. Então, quanto maior o volume d'água, mais massa de água a gente teria atravessando essa seção reta. A energia elétrica que é consumida pelo chuveiro, ela é praticamente toda convertida em calor por efeito Joule. Esse calor é usado para aquecimento de água. Então a gente pode igualar com a equação do calor absorvido na calorimetria, mc ΔT. A temperatura do banho depende da variação de temperatura da água, que é a quantidade de calor que vem da energia elétrica consumida, dividido pela massa vezes o calor específico. Independente da chave na posição verão ou na posição inverno, teremos aí uma certa quantidade de energia consumida, ou seja, uma certa quantidade de calor gerado. A substância, evidentemente, é a mesma. Mas, se você abre mais a torneira, a vazão aumenta, aumentando a massa de água que passa pela seção reta da tubulação do chuveiro a cada segundo. E quanto mais água passa pelo chuveiro, menor é a sua variação de temperatura. Portanto, a vazão afeta diretamente a temperatura do banho. Diminuindo-se a vazão, menos água passaria, maior seria a variação de temperatura. A afirmação 3 é verdadeira. Tanto na posição verão quanto na posição inverno, a temperatura do banho depende da vazão de água. Afirmação 4. A posição da chave altera a temperatura do banho, pois permite variar a diferença de potencial aplicada à resistência do chuveiro. Muito bem. A equação P igual a V ao quadrado sobre R mostra que a potência do chuveiro, ou que afeta diretamente a temperatura da água, pode ser sim controlada pela tensão ou pela resistência. O fato é que, nesse caso, quando nós mudamos a chave da posição verão para a posição inverno, quando a gente mexe nessa chave, alteramos, na verdade, a resistência do chuveiro. A tensão aplicada ao chuveiro ela é constante, pois ela é fornecida pela rede elétrica da residência. E a rede elétrica da residência não será alterada ao mexermos na chave, e sim a sua resistência. Portanto, a afirmação 4, que diz que a posição da chave altera a temperatura do banho, isso até aí está correto,
pois permite variar a diferença de potencial aplicada à resistência do chuveiro, é que está errado. Na verdade, a diferença de potencial é a mesma, pois depende da tensão elétrica da rede elétrica da casa. Então, nós alteramos, na verdade, a resistência do chuveiro, o que afeta a potência. Então, a afirmação 4 é falsa. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas verdadeiras, portanto, 2 e 3, letra C.